E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma oportunidade muito boa que eu tive aqui e eu aprendi isso agora, então eu quero compartilhar com vocês para quando você perder uma oportunidade de alguma cripto que você estava de olho, ela atingiu ali as mínimas, ela atingiu sobrevenda no gráfico de 4 horas, você perdeu a oportunidade, ela deu um pump, no pullback, ou seja, no repique do preço, você consegue entrar nessa oportunidade e surfar a onda de alta, beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui no TradingView. Então vocês estão vendo aí o TradingView. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Então eu vou colocar aqui, ó, gráfico do Bitcoin no 4 horas. Gráfico de 4 horas do Bitcoin. Basicamente, para vocês entenderem qual foi a minha análise e o que aconteceu. O Bitcoin ainda está em tendência de alta, ou seja, eu acho sim que ele vai aí subir ainda mais e vai conseguir, sei lá, bater nos 90 mil, vamos ver se ele consegue passar ali essa resistência dos 90 mil e subir mais. Mas basicamente, pessoal, o que aconteceu foi, no gráfico de 4 horas, vocês podem ver que aqui, ó, há um tempo atrás, ele estava em sobrevenda. O que isso quer dizer? Isso daqui, pessoal, eu vou fazer um vídeo explicando alguns indicadores bem importantes. Esse de cima, esse aqui que vocês estão vendo, é o gráfico de volume, tá? E esse de baixo é o gráfico de RSI. Não vou entrar em detalhes dos dois agora, mas o importante você entender é que a análise que eu fiz aqui, e só para deixar bem claro, tá, pessoal? Antes de eu seguir o vídeo, eu não sou um analista profissional, não sou um investidor profissional, não dou dicas de investimento. Esse canal é meramente para estudo e para aprendizado. Eu não sou um investidor profissional, então se você procura dicas de investimento, eu sugiro você a procurar outras fontes, beleza? Saiba que o seu dinheiro, se você investir por sua conta e risco, porque o mundo de criptomoedas, como você sabe, traz riscos e você pode perder todo o seu dinheiro. Então só invista o capital que você está disposto a não usá-lo agora ou até perdê-lo se for o caso, beleza? Bom, voltando aqui à análise, basicamente, pessoal, no gráfico de 4 horas, eu vi que ele atingiu sobrevenda. Estava aqui bem para baixo dos 30 no RSI. Com um volume baixo até de venda e compra, que é um bom sinal nesses casos. Ou seja, você está mais ou menos no bottom, ele atingiu ali o fundo, né? Então a gente, no caso eu aqui, né, acabo achando que era uma boa oportunidade para entrar no Bitcoin. E aí eu fui lá e não consegui comprar, porque como eu falei, ele não atingiu o valor que eu queria, ele não atingiu ali o valor que eu setei, ele ficou um pouquinho acima. E aí depois, pessoal, você pode ver que ele explodiu. Ele saiu aqui, ele estava ali, ó, na casa dos 81, certo? 81.200, ele chegou a bater e foi lá até os 83.984. Bateu até os 84, encontrou a resistência aqui nos 84 e agora está sofrendo uma pequena queda, que eu já vou explicar para vocês que é a oportunidade aqui, beleza? E aí o que acontece? Beleza, você estava aqui, não pegou o seu preço, você perdeu a oportunidade, putz, agora, queria pegar aqui esse long e acabei perdendo. Aliás, se você não sabe o que é long ou short, assista meu último vídeo que eu expliquei lá, então você vai precisar ter esses conceitos em mente para saber aqui o que eu estou falando, beleza? Então o long aqui nesse caso é você comprar aqui na baixa e surfar a onda de alta para você conseguir lucrar. Agora vamos para o gráfico de 15 minutos para você entender qual que é o problema aqui, pessoal. Basicamente, aqui é que está a oportunidade. Por quê? Porque todo preço, depois que ele dá uma alta assim, pessoal, ele vai ter o repique, ele vai fazer um pullback. O que é esse pullback? Ele vai, ó, foi lá em cima, tá vendo? Bateu lá nos 84 e voltou aqui, ó. Voltou aqui nos 82.500. Se você fica no gráfico de 4 horas, vamos voltar aqui, ó. Se você volta para o gráfico de 4 horas, que era o que a gente estava vendo, você não vê esse repique. Tá vendo aqui onde eu coloquei? Parece que só tem um candlestick enorme e o outro agora se formando porque não fechou as 4 horas. Só que quando você vai fazer a análise mais detalhada, vai lá para o gráfico de 15 minutos, você vê que, tá vendo, de 15 em 15 minutos, atualização, cada candlestick desse aqui representa 15 minutos, ele bateu lá em cima, foi descendo, descendo, descendo. Então o que eu sugiro para você, nesses casos, é, se você perdeu aqui, ó, o bottom, se você perdeu o fundo e ele surfou tudo isso, você pode pegar aqui, ó, traçar um Fibonacci, então você vai pegar aqui e até lá em cima, tá vendo?
Eu gosto de usar, pessoal, a escala logarítmica. Então, eu não uso normalmente análise em escala normal, beleza? Eu fico na escala logarítmica. Então, vou até colocar aqui. E você pode usar normal, não tem problema, tal. Mas eu uso a logaritmo aqui. Nesse caso, você faz aqui, traça Fibonacci. E tá vendo que, eu vou colocar aqui para vocês pegarem, ele entrou, quando você traça Fibonacci, especialmente em cripto, pontos importantes são esses daqui, tá? Você vai pegar daqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem, daqui, então você vai pegar esse ponto daqui até aqui, nessa caixa, é onde você pode ter aí a sua ordem de compra, se você perdeu, no caso, essa alta aqui, tá bom? Mas como é que você vai comprar, filha? Mas como é que eu vou saber, então, qual que é o ponto exato de eu comprar? É aí que tá, pessoal. Quando você vai no gráfico de 4 horas e ele tá lá em sobrevenda, que foi mais ou menos lá atrás, você vê que ele foi subindo com os compradores, foi subindo, tem depois a descida com os vendedores, mas ele tá em alta, tá vendo? Subindo, 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 chegou lá em sobrecompra quase, subiu, 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 começou a cair. Quando que você vai entrar de novo? Quando ele entrar para baixo do 0,5, provavelmente ele vai atingir essa casa aqui, então ele vai buscar um fundo mais alto do que o fundo anterior, que está aqui. Então o fundo anterior, deixa eu tirar aqui Fibonacci para ficar mais limpo. O fundo anterior está aqui, tá vendo? No gráfico de 15 minutos, o fundo anterior está aqui, em 81.600, então ele vai buscar algum ponto acima desse, e provavelmente pode bater aqui, então 82.700 era uma boa ordem de compra, ou poderia vir até aqui, tá vendo? Até essa região aqui, de 82.200. Se eu voltar a Fibonacci aqui, vocês vão ver que na Fibonacci, o 82.200 vai bater exatamente no 0,18 ali, tá vendo? Nesse caso aqui, no 0,18, no gráfico de 15 minutos. Ou seja, é um ponto que o pessoal normalmente que trabalha com cripto utiliza para setar targets. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui minha ordem de compra em 2.200, imaginando que ele fosse chegar até aqui, buscar esse fundo aqui, entendeu? Mas ele não chegou. Ele só bateu aqui no 0,6 no Fibonacci, pegou aqui de novo, buscou o fundo ascendente, e aí de novo deu o repique para cima e aí volta para sua tendência de alta. Então provavelmente aqui esse preço vai subir e vai passar aqui os 84 mil tranquilamente, tá? Então aqui é a resistência, ele foi lá, bateu, não conseguiu quebrar a resistência, volta para fazer um fundo ascendente e aí de novo sobe para quebrar, nesse caso a resistência eu acho sim que ele vai quebrar. E aí se ele quebrar, pessoal, filé, beleza, então vamos supor que ele vai quebrar, certo? E vai subir mais do que, deixa eu tirar aqui para ficar tudo limpo o gráfico aí, eu vou traçar para vocês entenderem. Ele vai quebrar ali a resistência e vai subir mais do que 84. Onde é que vai esse preço então, pessoal? Quando você seta isso, deixa eu colocar aqui para a gente setar os targets aqui. Onde é que vai esse preço então, depois que ele passou dos 84? Bom, aí você pode fazer a sua análise aí, tá? E setar os targets, você pode ir, inclusive, fazendo vendas parciais. Você pode, por exemplo, passou os 84 ou bateu 84 de novo, como você comprou aqui, bateu os 84, você já faz venda, você vai tirando o seu risco, vai vendendo parcial. Mas um bom target aqui, pessoal, seria aqui, tá vendo? 85.300. Então ele pode bater lá nos 85 mil. Depois o outro vai lá para os 90 mil, 87,5, tá vendo? Então essas são as metas que provavelmente ele vai buscar. Então se ele passar aqui dos 84, a próxima resistência dele vai ser ali na casa dos 85, 85,5, tá? Nunca é um valor exato, tá, pessoal? Então sempre vai ser mais ou menos uma caixa,
sempre vai ser mais ou menos uma caixa. Então você seta mais ou menos um range, você pega ali dos 84 até os 85, 85,300. E aqui nesse ponto você vai fazendo as suas vendas, vai saindo do ativo para você não correr riscos. Beleza? É uma análise simples, mas assim, como tem muita informação, tem muitos... muitos não, mas tem ali alguns indicadores que eu acabei utilizando e eu saio do gráfico de 4 horas, vou para o gráfico de 15 minutos. Você pode usar o gráfico de 30 minutos se você quiser ser um pouquinho mais conservador, vai esperar a sobrevenda no gráfico de 15 minutos. E só um detalhe importante, deixa eu entrar de novo aqui, mostrar para vocês a sobrevenda, que eu acabei não mostrando exatamente o ponto no gráfico de sobrevenda. Então, quando você... Repara que no gráfico de 4 horas, pessoal, quando eu falei para vocês que a sobrevenda era aqui embaixo, tá vendo aqui? A sobrevenda no gráfico de 4 horas está lá embaixo, ó. Tá bem aqui, ó, para baixo dos 30. Só que no gráfico de 30 minutos não é o caso desse cenário específico, tá? Por quê? Porque ele subiu tudo. Se eu voltar no gráfico de 15 minutos, você vai ver que o RSI subiu lá para topo. Foi lá para casa dos 70. Então ele não vai voltar aqui no repique dele, ou seja, no pullback, ele não vai voltar aqui para o 30. Ele vai fazer o repique aqui no 50. E aí a sobrevenda, nesse caso, passa a ser para baixo dos 50. Beleza? Então você não espera mais no gráfico de 15 minutos, você não espera mais ele voltar lá até os 30. Você vai comprar ele quando ele atingir a sobrevenda aqui nos 50, que foi esse caso, tá bom? Tá vendo aqui? Bate exatamente, quando ele atingiu ali, ele estava em sobrevenda no gráfico de 15 minutos. Ele fez o repique e voltou a subir. Análise perfeita, tá lá. O Bitico está subindo e vai quebrar aí, provavelmente, os 84 mil. Eu não vou entrar mais, tá? Eu não consegui comprar. Como eu falei, eu coloquei em 82.200, ele não bateu. Perdi a oportunidade, mas tudo bem, acontece. Eu não vou entrar no Bitcoin dessa vez, porque para mim agora já é muito arriscado, tá? Não vale a pena correr esse risco, ele já está muito próximo aqui da resistência. Ele pode sim bater, perder de novo a resistência e voltar a cair. Aí nesse caso, ele pode retestar aqui os 82,5. Eu diria que a probabilidade é ele vir retestar aqui embaixo de novo os 81.600, tá? Nesse caso, e podendo até perder aqui depois esse suporte cair ainda mais. Então aí você tem que ver a sua análise aqui, o risco ia ser muito grande se você comprar aqui nos 81,5 e esperar que ele voltasse, fazendo aí um topo duplo no gráfico de 15 minutos, tá? Eu faria uma análise um pouco mais cautelosa nesse caso para não correr tantos riscos. Beleza? É isso, pessoal, análise rápida. Quis trazer aqui para vocês a oportunidade porque eu vi isso hoje, foi mais uma coisa que eu aprendi. Então, estou aqui para aprender junto com vocês. Cada vez que eu for aprendendo coisa nova, eu vou vir aqui compartilhar. E o que eu estou fazendo agora, pessoal, é fazer trades diários. Então, todo dia, a hora que me sobra um tempo, eu, por exemplo, na hora do almoço, alguma hora assim que eu consigo fazer uma análise, eu venho aqui e dou uma olhada nas criptos. Tenho as listas de criptomoedas que eu tenho. Vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. Tem uma lista de criptomoedas que eu fico de olho. Então, se você for lá no TradingView, você vai ver que lá no canto superior direito aqui, eu só tenho a versão free, então eu não consigo favoritar muitas, mas eu tenho aqui a minha listinha, mas eu utilizo outros programas, outras plataformas aí, ferramentas para conseguir fazer o track de várias criptos ao mesmo tempo. Inclusive no Chrome tem extensões que fazem isso, eu utilizo uma delas. Vou fazer um vídeo depois mostrando bonitinho ali sobre ela. E aí eu fico de olho e tento achar oportunidades como essa. Mas o Bitcoin é uma boa oportunidade para você conseguir, uma boa cripto para você conseguir pegar essas oportunidades. O Ethereum também dá para ter feito essa mesma análise. Inclusive eu fiz e coloquei o meu ponto de entrada um pouquinho abaixo também. Acho que minha análise ali faltou realmente pegar o ponto de suporte corretamente para ver onde iria bater o preço. Então eu acabei ficando fora desse repique. Beleza? É isso, pessoal. Para o vídeo de hoje é isso. Deixa aí no comentário se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida. Eu respondo sua pergunta, trago aqui mais detalhes sobre essa oportunidade que eu acabei perdendo, mas que eu aprendi. E se você tiver aí outro insight, outra coisa para falar, outro indicador que poderia ajudar nessas ocasiões, traz aí, deixa um comentário para ajudar a galera e também para me ajudar para aprender junto com vocês, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o gostinho. Se tiver interesse em mais vídeos sobre
criptomoedas, TI, porque eu trabalho com TI, ou até coisa de Portugal, deixa aí no comentário que eu tento responder a todo mundo. Vou ficando por aqui, se você ficou até aqui, um forte abraço, um grande beijo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui, tchau!